Fala pessoal, o assunto da aula de hoje é relação escala-acorde, uma das ferramentas mais importantes do sistema CAGED. Se você ainda não domina esse assunto, vem comigo que eu vou te mostrar como funciona esse raciocínio passo a passo. Então vamos lá, o raciocínio é bem simples. Para cada formato de acorde do sistema CAGED, a gente pode relacionar escalas maiores, menores, pentatônicas e escalas modais. Então, por exemplo, aqui eu tenho o acorde de Dó maior. Embaixo desse acorde eu posso colocar, por exemplo, uma escala pentatônica maior. A partir desse mesmo acorde eu também posso enxergar a pentatônica diagonal. Também posso relacionar esse formato à escala diatônica maior. Aqui eu tenho acorde, aqui eu tenho escala. Desse mesmo formato de acorde eu também posso tocar a tétrade com sétima maior. Posso relacionar esse acorde à escala diatônica maior ou à escala do modo lídio. Então aqui a gente tem o acorde e aqui está a escala. Quarta aumentada, quarta aumentada. Se eu visualizar aqui o acorde dominante, eu posso tocar o modo mixolídio. E bom, esse aqui é o acorde maior no formato de Lá. Mas e se eu pegar um acorde menor no formato de Lá? Embaixo desse acorde eu também vou poder colocar escalas pentatônicas, diatônicas e modais. Por exemplo, a penta menor. Posso tocar diatônica menor. Posso tocar a escala do modo dórico. Ó. Vou colocar a sexta maior aqui na ponta, ó. A gente já tem a sonoridade e vamos de modo dórico. Aqui eu toquei um acorde de Dó menor e um Fá com sétima, que é a harmonia modal do modo dórico. Mas isso é outro assunto, não vou explorar agora. Partindo desse mesmo acorde, eu posso enxergar o modo frígio. Então, pensar as escalas dessa forma facilita muito o estudo dos intervalos e da sonoridade de cada escala. Além disso, acaba com aquele lance de você precisar pensar em tons relativos para tocar pentatônica e diatônica. E isso também vale para escalas modais. Todos os professores que eu já vi aqui no YouTube ensinam os modos relacionando a escala modal com o modo maior. Para você tocar o modo lídio, você vai ter que pensar que o modo lídio é o quarto grau de uma escala maior, aí você tem que achar a escala maior para você poder tocar o modo lídio. Para mim, isso não faz o menor sentido, porque se você está tocando uma escala pensando em outra, significa que você não está ligado na sonoridade da escala modal que você quer tocar. E para desenvolver essa consciência, o melhor caminho é dominar o sistema CAGED. Como eu já falei no vídeo anterior, o CAGED não é só sobre acordes. E se você ainda não viu, acessa a playlist do CAGED aqui no meu canal. Dito isso, hoje eu vou mostrar como relacionar os formatos de acordes do CAGED com a pentatônica maior. Então vamos lá. Agora a gente vai relacionar os 5 formatos de acorde do sistema CAGED à escala pentatônica maior. A primeira coisa que você tem que saber são os 5 formatos do sistema CAGED. Eu vou tocar o acorde de Dó nas 5 posições. Então aqui a gente tem o Dó no formato de Dó, Dó no formato de Lá, Dó no formato de Sol, Dó no formato de Mi e Dó no formato de Ré. E aqui a gente tem a repetição do formato de Dó. Para escalas, a gente vai estudar nessa região aqui, tá? Então eu vou começar com o formato de Lá, aqui na primeira região do braço da guitarra. Aqui a gente tem o acorde de Dó maior, né? Uma tríade. E aqui embaixo desse acorde eu vou colocar a penta maior. Então aqui a gente tem aquele shape básico da penta maior.
Aqui em cima tem duas notas que eu não toquei. Mas uma recomendação que eu faço é que você sempre estude a penta a partir da tônica. E dê uma paradinha na oitava, ó. Então eu sempre vou dar uma paradinha na tônica para firmar a sonoridade da escala, ó. Você vê que a escala se repete exatamente igual, são só oitavas diferentes. Do formato de Lá também parte a penta diagonal. Então aqui eu tenho o acorde e aqui eu tenho a penta maior diagonal, ó. Também recomendo que você sempre toque o acorde. Toquei o acorde aqui, vou tocar a escala. Ó, acabei a frase, toquei o acorde. Para baixo, a mesma coisa, ó. Tá? Assim a relação fica mais fácil. A gente memoriza mais fácil, né? Essa penta diagonal ela vai pegar 3 shapes. Então vamos ver os 3 shapes, depois eu volto nela. Então nosso próximo formato é o formato de Sol. Então aqui eu vou tocar o Dó no formato de Sol. E aqui eu tenho a penta maior. Então toquei o acorde, toquei a escala e toquei o acorde de novo, né? Dá aquela marcadinha na tônica. Nosso próximo formato é o formato de Mi. Então aqui eu tenho um Dó no formato de Mi. Aqui está o acorde, vamos tocar a escala. Aqui eu estou tocando o acorde de Mi na segunda oitava, é a tríade, né? Se você não está enxergando essa tríade aqui, assiste a aulinha sobre microacordes que também está no playlist do Sistema Caged. Então bora seguir aqui. Então partindo desse formato de acorde, eu também tenho a penta diagonal, partindo da sexta corda. Esse formato aqui pega 4 shapes da pentatônica. Então vamos ver todos eles, depois a gente vê o que a penta diagonal pega de cada um. Então agora vamos para o formato de Ré. Aqui eu tenho o Dó no formato de Ré, tônica na quarta corda, e aqui eu tenho a escala. E esse formato ele não tem uma tônica no grave. Então se eu pensar só no shape por região, eu teria isso aqui. E aí eu tenho as notas aqui para o grave, ó. Só falta a tônica, então eu pego a tônica no shape anterior, né? No formato de Mi. Isso aqui é um pedacinho da penta diagonal, né? Então daqui eu posso seguir ou posso descer. Então, agora vamos para o nosso último formato, formato de Dó. Então a gente tem um Dó no formato de Dó, é o mesmo acorde que eu toquei aqui na região da corda solta, mas vamos montar ele aqui, que vai ser mais fácil de você visualizar o shape. Então aqui eu tenho o acorde, aqui eu tenho a escala. Sempre, sempre, sempre destaca a tônica, tá? Para o seu ouvido entender a hierarquia das notas. A tônica é a nota que vai ditar como os outros intervalos soam. Então, se você marcar sempre a tônica, a chance de você se perder é muito menor. Então, agora vamos falar um pouquinho da penta diagonal. Partindo do formato de Lá, a gente tem a penta diagonal que vai até aqui, até o formato de Mi, ó. A penta diagonal ela tem uma fórmula muito simples. A gente chama de fórmula 3-2. Você vai andar 3 notas na mesma corda, na de baixo 2. Então, 1, 2, 3, 1, 2. E aí na corda de baixo você vai pegar a tônica. Eu gosto de tocar sempre assim, ó. Ah, mas é uma frase, é um lick que eu toco de memorização, né? Então aqui eu saí do formato de Lá, cheguei no formato de Sol, e agora eu vou para o formato de Mi.
conhecendo a pentadiagonal, você já soa mais musical só pelo jeito dela, né? Essa pentadiagonal, ela tem uma sonoridade muito legal, que é o mesmo som da penta, né? Se eu pensar aqui, ó, eu tenho as 5 notas, mas se eu fizer isso aqui, ó, já fica um pouquinho mais legal, né? E aí eu consigo conectar os shapes facilmente para usar os clichês dos shapes também, né? Então, voltando aqui, porque eu já dei uma viajada, mas a pentadiagonal, ela vai conectar esses 3 formatos, tá? E aí aqui, a partir do formato de Mi, né, você tem outro começo da pentadiagonal. Então, eu posso pensar isso aqui. E agora eu vou começar do Mizão. E aí esse padrão que começa do Mizão, ele pega 4 formatos, né? Pega o formato de Mi, pega o de Ré, pega o de Dó, pega o de Lá e pega o de Sol aqui também, né? Então eu estou navegando por 4 formatos quando eu faço isso. Aqui eu já usei mais um trechinho da pentadiagonal, que é esse que eu mostrei para vocês aqui. Então esses 2 padrões de pentadiagonal, eles contemplam o braço inteiro. E eles sempre vão partir ou do formato de Lá ou do formato de Mi. Então para você que ficou até aqui, você merece a dica de ouro que eu vou dar agora. Então tem um conceito básico que toda escala, ela começa na tônica e termina na oitava. Então se eu pegar aqui, ó, esse Dó aqui, né, na casa 8, e o Dó na casa 10 aqui na corda Ré, eu tenho uma oitava. Então dentro desse espaço aqui, eu tenho um padrão, tá? E esse padrão que está dentro desse tipo de oitava aqui, na penta maior é isso aqui, ó, fechado, aberto, aberto. Isso vai valer para qualquer corda. Se eu começar aqui, ó, tenho fechado e 2 abertos. Ó, as oitavas aqui, né? Vamos fazer na corda Sol, ó. Fechado, aberto, aberto. Então esse é o primeiro padrão. Agora vamos ver o padrão de oitavas que vai para trás da tônica. Então quando eu quero um padrão de oitavas que vai para trás da tônica, eu tenho que pular 2 cordas, ó. Então a minha escala ela vai estar aqui dentro. E aí eu vou passar esse padrãozinho aqui, ó. Pega o lick aí, ó. Dá para usar até double stops nesse lick, né? Agora, baseado nesses 2 padrões, vamos mapear quais formatos de acorde começam com esses padrões. Então, esse padrão aqui, ó, vai aparecer em formatos de acordes que são montados para frente da tônica. Então, o padrão fechado, aberto, aberto, né? Ele vai aparecer nos formatos de Lá. Tem a segunda oitava da escala? Tem, mas se você souber o começo, você se acha muito rápido, né? O resto vem por consequência. Por enquanto fica com isso. Então, formato de Lá, formato de Mi, começa com esse mesmo padrão. Formato de Ré, montado para frente, mesmo padrão. Fechado, aberto, aberto, né? E os formatos de acorde que vão ter esse tipo de oitava aqui são aqueles que são formados para trás da tônica. Então, no caso aqui, é o formato de Sol, o formato de Dó e a segunda oitava do formato de Mi. Então, vamos visualizar isso aqui. Formato de Sol. Aquela frasezinha que eu passei. Vou fazer a mesma coisa no formato de Dó. E aí, no formato de Mi, a gente tem a segunda oitava dele, né? O formato de Mi completo está aqui, a segunda oitava é para trás, né? Então eu posso fazer a mesma ideia.
Agora pega essa aqui. Eu duvido que algum professor de guitarra te ensinou isso aqui no YouTube. Esses dois padrões estão empilhados em todos os shapes. Alguns não têm os dois padrões completos, mas sempre quando acaba um, começa o outro. Então vamos ver aqui, por exemplo, ó. Começando aqui no formato de Sol, a gente tem a primeira oitava, o padrão que vai para trás. Quando eu chego na tônica, eu tenho o padrão fechado, aberto, aberto. Então eles estão empilhados, né? Se eu pensar isso a partir do formato de Mi, eu tenho fechado, aberto, aberto. E aí vai começar o padrão de oitava para trás. Aqui eu tenho a tônica e as outras notas do acorde estão montadas para frente, né? Então eu vou fazer o padrão fechado, aberto, aberto. Esse começo do formato de Mi é um power chord, né? O de Lá também, o de Ré também. Então, para todos esses, eu posso pensar nesse padrão fechado, aberto, aberto. E aí, quando eu chego na oitava, vai começar o outro padrão. Bom, e tem muito mais que isso, né? A gente pode pensar nos double stops, né? Pensando nos formatos de acorde, misturado com a pentadiagonal, né? Para você conseguir dominar isso, você precisa de vários conhecimentos. Então, pode parecer difícil inicialmente você pensar em tudo isso, mas lembra que uma coisa difícil é sempre uma junção de várias coisas fáceis, né? Você vai escalando. Então, se você fizer todos esses passos que eu ensinei aqui, você já consegue ter uma boa noção. Então, por hoje é isso, e esse é um dos conteúdos do meu novo curso sobre o sistema Caged. Nesse curso, a gente vai estudar os fundamentos do sistema Caged, formação de acordes e inversões, conexão dos formatos de acorde, microacordes tríades e tétrades, microacordes no blues, relação escala-acorde de pentatônicas, diatônicas e escalas modais, os double stops de cada shape, a relação de arpejos com os formatos do acorde, isso é muito importante para você saber notas-alvo. Quando você conhece o arpejo, você vê um acorde e você já sabe onde estão as notas. E nesse curso também tem análise de repertório, para a gente entender como os grandes guitarristas utilizam o Caged. Se você quiser adquirir o curso agora com desconto especial da pré-venda, acesse o link aqui na descrição. Se o link da pré-venda não estiver mais disponível, é porque a promoção já acabou. E o acesso é vitalício e você tem suporte direto comigo no grupo de WhatsApp. O valor do curso na pré-venda é de R$ 167 e pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 16,70 por mês. É muito barato, né? Então aproveita, porque quando o curso for lançado oficialmente, o valor vai aumentar. Então é isso por hoje. Te vejo na próxima aula ou no curso. Grande abraço, até a próxima!